Nessa aula, vamos falar dos estados físicos da matéria e suas transformações. É mais uma aula da termologia da física. O estado físico nada mais é do que a forma como a matéria se apresenta na natureza, e nós temos três tipos. Primeiro, o sólido. Segundo, o líquido. E o terceiro, o gasoso. E nós podemos mudar o estado de um para o outro, nós veremos isso mais para frente. O exemplo mais comum e que você provavelmente já viu no seu dia a dia é a água. Aqui, líquida seria a água dentro de um copo. O gasoso é a evaporação dessa água quando você põe para ferver, por exemplo, numa caneca. E o sólido, normalmente, a gente vê ela no formato de uma pedrinha de gelo. Então, esses são os três formatos ou os três estados físicos da matéria na natureza. Toda substância pode sofrer transformações físicas, que nada mais é do que a passagem de um estado para o outro. O exemplo mais fácil de nós pensarmos é a água no seu estado sólido, gelo, sofrendo fusão, passa para o seu estado líquido, sofrendo uma vaporização, passa para o seu estado gasoso. Eu posso ter o processo inverso, e aqui eu vou sempre lembrar das trocas de calor, recebendo ou cedendo calor. Se o gás está cedendo calor, ele vai começar a perder temperatura e vai esfriar, voltando para o estado líquido. Nós temos aqui o processo chamado de condensação. E o mesmo acontece quando ele passa do líquido sólido, solidificação. A passagem direta, tanto do sólido para o gás como do gás para o sólido, é chamado de sublimação. Nas transformações, nós classificamos os processos em endotérmico e exotérmico. O que significa isso? Quando o processo é endotérmico, quando o processo recebe calor para ser realizado, ou seja, o calor aqui é positivo. O processo é chamado de exotérmico quando ele cede calor. O calor aqui, então, é negativo. Nós podemos pensar na transformação, então, de sólido para líquido. Vamos pensar na água, do gelo para água líquida. Esse processo é um processo exotérmico ou endotérmico? No estado sólido, a água está numa temperatura menor do que no estado líquido. Então, para subir a temperatura, a água precisa receber calor. Logo, esse é um processo endotérmico. Se eu estivesse analisando o contrário do líquido para o sólido, a água no seu estado líquido precisa diminuir a temperatura, precisa ceder calor. Logo, esse processo é chamado de exotérmico. Outros nomes importantes que aparecerão é quanto ao processo de vaporização. Nós temos três tipos de vaporização: evaporação, ebulição e calefação. A cada um desses nomes está associado o tempo que demora para que a água do estado líquido vire gás. A evaporação é um processo mais lento. Então, vamos escrever aqui, lento. Ele acontece na superfície de um lago. Quando o sol bate na água, um processo lento vai fazer com que a superfície da água evapore. Ebulição já é um processo moderado. E isso daqui acontece na chaleira aí, ou na sua casa quando você esquenta a água no fogão. Ele não é um processo tão lento quanto a evaporação, porque eu estou acelerando ele um pouquinho. A esse processo nós chamamos de ebulição. E por último, calefação, que é um processo rápido. Esse daqui é quando você, por exemplo, esquentou uma panela ou ferro de passar, pinga uma gotinha de água. Ela vai vaporizar rapidamente. Preste atenção então aos conceitos endotérmico e exotérmico, na transformação física e nos três tipos de vaporização que nós temos. Algumas leis são importantes e devem ser consideradas. A primeira, a temperatura de vaporização varia assim como a pressão, e para dada pressão, cada substância tem fixa o ponto de fusão e ebulição. Isso significa dizer que o ponto de fusão e ebulição da água não são sempre os mesmos. Nós conhecemos 0 graus Celsius para fusão e 100 graus Celsius para ebulição, mas isso a nível do mar. Se você vai para altitudes maiores, por exemplo, para você ter uma ideia, no Pico Everest, o ponto de ebulição da água cai para 71 graus Celsius. Então preste bastante atenção nisso em exercícios. Como nós já vimos, o calor ele pode ser medido. Nós temos dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O sensível é aquele capaz de mudar a temperatura e o latente é o calor necessário para provocar mudança de estado físico. E isso é proporcional à massa.
Lembrando, calor é representado pela letra Q, nós teremos então essa fórmula matemática que nos dará o valor do calor necessário para a mudança de estado físico, onde m é a massa do corpo e o L é o calor latente do corpo. Cada substância terá o seu calor latente diferente. Quanto maior o calor latente, maior vai ser a capacidade de absorver calor por essa substância, mais difícil é de transformar de um estado para o outro.